Não vale a pena discutir com quem só quer vencer. Você já viu aquelas pessoas que entram numa discussão e não importa o que a outra parte fala ou os argumentos racionais que a outra parte coloca, aquela pessoa nem sequer reflete sobre os pontos que estão sendo colocados naquela discussão. Ela só continua atacando a outra pessoa que está discordando dela ou a outra parte que está discutindo aquele tema. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai entender como a filosofia grega já conhecia essas pessoas e como esse pessoal tratava as pessoas que agiam dessa maneira. Segundo, a gente vai entender por que não vale a pena discutir com esse tipo de pessoa. E por último, a gente vai ver aqui o único jeito de você sair de um debate com essa pessoa, caso você tenha caído de paraquedas em algum debate desse tipo. Muito bem. No diálogo Górgias e também no diálogo Eutídemo de Platão, a gente já vê retratado ali duas figuras do que chamamos hoje em dia de retóricos, que basicamente é um especialista em vencer debates ou discussões. E essas figuras elas já estão retratadas ali nesses diálogos, são diálogos platônicos, e a gente vai entender como essas figuras que já são tratadas na filosofia grega, elas representam muito bem o arquétipo, né, o tipo dessas pessoas que a gente também vê hoje em dia entrando em discussões como se fosse uma guerra, e não importa o que você fala, então nenhum dos seus argumentos, sejam eles embasados na realidade ou não, nenhum desses argumentos vai surtir efeito nessa discussão, simplesmente porque essas pessoas estão preocupadas em de alguma forma vencer uma disputa e não preocupadas de fato com entender qual que é a realidade a respeito daquele assunto. Bom, nesses diálogos então, Sócrates deixa claro de uma maneira até meio sarcástica, principalmente ali no Eutídemo, né? De uma maneira até sarcástica, como essas pessoas não estão nem um pouco preocupadas com a verdade. Elas estão preocupadas, na verdade, apenas em descredibilizar o seu oponente, ou seja, você vai ver, se você se der ao trabalho de ler esses diálogos, que ah, os interlocutores ali de Sócrates, eles não estão, enquanto Sócrates está buscando levar eles à compreensão da verdade, eles, por outro lado, não estão preocupados com isso. Então, não importa o que Sócrates diga, essas pessoas elas vão sempre escapar por alguma desculpa ou elas vão simplesmente ignorar o que Sócrates está falando e colocar um novo ponto em discussão, ou até mesmo elas vão simplesmente atacar a figura de Sócrates porque elas não podem se debruçar sobre o argumento dele, porque, de fato, se elas se debruçarem sobre o argumento dele, quem vai sair vitorioso do debate é Sócrates. Então, a gente vê ali que essas pessoas que não importa o que você diga, ela nem raciocina sobre o que você está falando, na verdade essas pessoas elas não estão preocupadas muitas vezes com a verdade, e sim estão preocupadas em descredibilizar o oponente no debate, né? E para Sócrates, esse tipo de arte, ou seja, a arte da retórica, a arte de vencer uma disputa por meio da oratória, né, vencer um debate, era, de certa forma, um tipo de arte muitas vezes dispensável. Por quê? Porque na maioria das vezes, isso na época de Sócrates, não estou dizendo que isso é generalista, né? Nós podemos ter hoje em dia pessoas que estudam a retórica, mas que se reportem à verdade. Mas na época de Sócrates, como muitas vezes hoje em dia, essas pessoas então não se reportavam à verdade e, portanto, a arte da retórica, do vencer o debate, se tornava inútil. Por quê?
porque no final das contas a pessoa só queria sair vitoriosa, ela não queria atingir um objetivo de conhecimento da verdade. E essa arte também para Sócrates, de certa forma, ela é dispensável, porque para Sócrates a verdade, quando enunciada, ela não precisa de artifícios, ou seja, não importa a forma com a qual eu falo a verdade. Se de fato é a verdade, ela precisa ser aceita. Mas isso só acontece se o outro lado estiver buscando a verdade também. Se o outro lado não estiver nem aí para a definição ou para a realidade das coisas que estão sendo discutidas, não tem como você travar um debate com essa pessoa. E é isso, exatamente isso que a gente vê acontecendo nos dois diálogos que eu mencionei, né? Sócrates tenta levar o argumento por um lado e as pessoas saem correndo para o outro. E aí no final a coisa não chega a um final satisfatório. Nenhum dos dois lados consegue sair dali tendo a certeza que convenceu o outro, porque um dos lados não queria nem saber do que era a verdade a respeito do assunto, ele só queria sair vitorioso. E nesses diálogos, então, principalmente no segundo que eu citei, a gente vê que, por mais que Sócrates estava falando a verdade, à luz da população que estava ali assistindo o debate, quem sai vitorioso é o outro lado. O outro lado que não respondeu nenhuma das perguntas de Sócrates, que não se debruçou sobre os argumentos, que simplesmente ignorou o que ele estava falando e formou discursos aleatórios, mas que eram bonitos, né, aos olhos de quem estava olhando. Bom, e fica claro, então, para a gente, nesses dois diálogos aí, como a multidão, então, aplaude os retóricos quando eles fazem ali as suas malandragens com as palavras. E, em geral, né, eles nem se preocupam em ver se aquela pessoa que disse aquilo tinha ou não razão. Simplesmente porque a multidão também, ela não está interessada em descobrir a verdade. Ela está interessada, na maioria das vezes, em observar a disputa. O prazer da multidão, ali nos diálogos que eu estou citando, ele não estava em entender qual dos dois lados estava certo, mas estava sim em entender qual dos dois lados venceria, qual dos dois seriam rechaçados, de qual dos dois a multidão poderia rir. Esse era o interesse. Então a gente vê que a multidão no final aplaude também quem tem o discurso mais bonito, quem mais vezes tira sarro do outro, quem mais vezes ridiculariza o outro. E então essa figura, né, para encerrar aqui essa parte inicial, essa figura ela já era conhecida da filosofia grega e ela está retratada, né, nesses diálogos que eu citei, em alguns outros também, mas é curioso notar a proximidade e a semelhança dessa figura dos retóricos, retratada nos diálogos de Platão, com pessoas da nossa vida cotidiana, principalmente no momento atual da história, onde a gente vive numa sociedade por vezes polarizada e que, diante dessa polarização, surgem novamente essas figuras, então, que não importa se o outro lado tem razão ou não, porque eu não quero saber a verdade. Eu quero vencer, né? Eu quero sair por cima do debate. E aí, vamos entrar aqui no segundo ponto, que é por que não vale a pena debater com esse tipo de pessoa? Primeira coisa, pessoal, essas pessoas não estão preocupados com a verdade, ou seja, argumentos racionais, argumentos coerentes não fazem a menor diferença nesse tipo de debate, tá? Por quê? Porque o outro lado não quer saber da verdade, ou seja, não importa se você está raciocinando corretamente. Esse não é o ponto para outra pessoa, né? Ela não está nem aí para isso. É você que está preocupado com a verdade, muitas vezes, o outro não. Então, nesse tipo de discussão ali, os argumentos eles perdem o valor para outra pessoa,
não faz a menor diferença na discussão se você está falando a coisa certa ou não. E por que que isso ocorre? Porque vocês dois estão falando de objetos diferentes, certo? Então, parece que o debate é sobre a mesma coisa, mas na verdade pode ser que você está falando com o objetivo, ou seja, o seu objeto almejado é a verdade, enquanto o outro lado ele está falando com o objetivo de te ridicularizar e sair aplaudido pelos espectadores, por quem está vendo aquilo ali. Esse é um dos motivos do porquê não vale a pena entrar nesse tipo de debate, mesmo que você tenha razão. Não significa que você deve se furtar a responsabilidade de defender a verdade se alguém estiver ali ridicularizando ela ou coisa desse tipo. Mas você deve prestar atenção se você está entrando em um lugar onde a outra pessoa está disposta a buscar a verdade ou não. Porque se ela não estiver disposta, pouco importa o que você vai dizer a respeito desse tema. Né? Isso não vai gerar nenhum benefício, nem para ela e nem para quem está ouvindo ali, porque esta outra pessoa vai corromper completamente o teor dessa discussão e desse debate. Bom, o segundo motivo é porque esse tipo de pessoa tem como objetivo geralmente denegrir a imagem do oponente e não refutar suas ideias. Ou seja, quando você se enfia numa discussão com esse tipo de pessoa, o outro lado, ele quer te expor ao ridículo. E ele não está, então, preocupado, como eu disse, com os seus argumentos. Portanto, enquanto você fala de coisas, essa pessoa provavelmente vai começar a falar de você. Você está tentando criar um argumento e ela está te atacando no meio do debate, da disputa ali que vocês estão tendo, né? E aí, por último, diante desses dois pontos que eu coloquei, das duas, uma. Ou ela não é capaz de perceber a realidade e analisar o que você está falando. Então, por que que ela está se comportando dessa maneira, te atacando? Pode ser que ela não tenha capacidade de compreender a realidade, ou seja, ela entrou numa discussão que ela não tem domínio técnico da coisa, ela não tem domínio algum. Então ela não tem a capacidade de perceber a realidade sobre aquilo. Essa é uma opção. A outra opção é que ela é sim capaz de perceber a realidade. Ela é dotada de intelecto suficiente para isso. Mas ela não está nem aí. Ou seja, ela é capaz de perceber a realidade, mas ela não está interessada na verdade. Isso é o que acontece na maior parte dos casos quando você se mete em discussões vãs aí, mundo afora, tá? Bom, nos dois casos, seja se ela não tem capacidade de compreender a realidade a respeito do que está sendo discutido, ou se ela tem a capacidade, mas não quer fazer isso, nesses dois casos, pouco importa se você diz a verdade ou não. Por quê? Porque se ela não tiver capacidade de compreensão da realidade, ela não vai entender que você está falando a verdade. E se ela tiver, mas não tiver nem aí para isso, também não vai importar se você está falando o que é certo ou não, né? Então, esses são os três motivos porque eu acredito que não compensa entrar em debates e discussões com quem só quer vencer, né? E aí, por último, vamos entender então, Vitor, mas eu acabei me enfiando num debate, eu caí aqui numa discussão, ou eu tive que entrar numa discussão porque envolvia algo mais valoroso, por exemplo, envolvia alguma coisa da minha família, eu precisei me posicionar sobre esse assunto, caso contrário, haveria um dano maior, né? Nesse caso, qual que é o único jeito? E é por isso que eu acho que não vale a pena, porque vocês vão ver que o jeito ele não é nem um pouco bonito, né? Qual que é o único jeito de sair por cima num debate desses quando a outra pessoa só quer vencer, não importa qual é a verdade?
Então, eu vou citar aqui alguns pontos e, novamente, eu ressalto que não vale a pena isso, tá? Isso que eu vou falar agora é o último recurso caso você tenha entrado numa situação onde era necessário você debater esse assunto, né? Primeira coisa, então, qual que é a única forma de sair por cima? Primeira, tente não entrar nesse debate de todas as formas possíveis. Ignore a pessoa, desconverse, saia fora, não entre em vãs discussões. Esse é um conselho até bíblico, né? Esses sujeitos não se reportam ao bem, não se reportam à verdade, como pode ser que você se reporte, né? Eu também não te conheço, então não sei quem está vendo esse vídeo, mas se você está se reportando à verdade e o outro está se comportando dessa maneira, é bem provável que ele não tenha essa submissão ao que é verdadeiro igual você tem, tá? Então, assim, tente ao máximo sair fora disso, não entre nessa discussão. E aí, como eu disse, se for uma situação onde você não teve escolha, você precisou se posicionar, vamos para os 2 pontos aqui que são as possibilidades que você tem, tá? Primeiro deles, se você por algum motivo entrou, caiu de paraquedas ou teve que se posicionar a respeito de determinado assunto e começou ali uma discussão, o único jeito de sair disso aí é descredibilizar ao máximo o seu oponente. Então, você vai precisar fazer o seu oponente parecer burro e ridículo, né? Ao ponto de que ele mesmo cesse as acusações, ele pare de falar de você, ele pare de tentar vencer o debate, tamanha vergonha que você expôs ele com seus argumentos, tá? E, novamente, é por isso que eu acho que não é legal isso aqui é um último caso, tá? Porque, olha, você não vai sair de um negócio desse sem nenhum dano, né? Mesmo que você expor outra pessoa ao ridículo, você está tendo que ir para um nível ali de tratamento que muitas vezes aquela pessoa nem merece ser ridicularizada, tá? Às vezes ela não é uma pessoa má, ela só está com uma visão errada, né? Agora, se de fato tiver uma maldade ali, antes você ridicularize a pessoa do que ceder à mentira, né? Então, você vai precisar fazer isso, por quê? Porque o único jeito de acabar essa discussão de uma maneira satisfatória perante você que está, de certa forma, eu estou imaginando aqui que você está lá defendendo a verdade, né? O único jeito de cessar essa discussão é se a outra parte se sentir incapacitada, né? Por quê? Porque caso contrário ele vai continuar lutando sem se importar com a verdade. Então, assim, você nunca vai sair bem disso. O que pode acontecer é você sair por cima, mas aquilo vai te afetar, porque você vai ter que ser bastante, como eu vou dizer, bastante duro com as palavras para envergonhar o outro ao ponto dele desistir da empreitada de vencer essa discussão, né? E como que você faz isso? Você vai precisar ter um exímio domínio do tema ao ponto de fazer perguntas, como Sócrates fazia para essa pessoa, e deixar que ela mesma caia nas armadilhas das perguntas. E basicamente é isso que Sócrates faz em todos os diálogos onde há algum tipo de disputa entre ele e os retóricos, entre ele e os sofistas, né? Sócrates, então, ele vai fazendo perguntas e as pessoas vão respondendo e no final elas mesmas deram anuência para o argumento de Sócrates, ou seja, ao responder aquelas perguntas, elas mesmas concordaram com o argumento, né? E isso faz com que elas fiquem envergonhadas e encerrem a discussão. Isso acontece em vários diálogos de Platão ali, onde ele retrata Sócrates falando com essas figuras, né? Mas, eu volto a dizer, quando você faz isso, você não vai sair dali sem nenhum dano. Você pode perder um amigo, você pode perder uma relação familiar. Então, o primeiro conselho é não entre em vãs discussões. Entrou numa discussão que não era vã, que você foi convocado, que você não teve escolha, que se você não se posicionasse, o dano para sua família ia ser maior. Aí, meu amigo, você precisa estar armados de argumentos ao lado da verdade.
né? Você precisa estar munido da verdade, porque aí você vai conduzir esse discurso de forma a outra pessoa passar vergonha e desistir, né? Ah, então tá aí o porquê eu acredito que, no geral, não vale a pena discutir com quem só quer vencer o debate, porque simplesmente nesses debates apenas um lado está tentando buscar a verdade. O outro lado está tentando denegrir a imagem do oponente. Então, se você vai entrar numa disputa onde você acha que o objetivo é uma coisa, mas o outro lado tem outro objetivo, então essa disputa não é justa, porque as regras não estão claras, né? Lá na Grécia, a regra era clara, todo mundo, de certa forma, com exceção ali de algumas figuras, como por exemplo os sofistas, estavam buscando a verdade. Então, a discussão ali, ela poderia ser muito acirrada, as pessoas poderiam ficar nervosas uma com a outra, mas quando a verdade aparecia, todo mundo abaixava a cabeça. Não interessa se quem falou foi o Joãozinho ou a Mariazinha. Se o que ele falou tá certo, todo mundo abaixa a cabeça, né? Não é isso que acontece hoje em dia, na maioria dos casos, né? Sobretudo em temas que são muito polêmicos, muito midiáticos. Então, fica aqui o meu conselho para, se você é uma pessoa que está buscando conhecimento, está entrando numa vida de estudos, se afaste de qualquer tipo de discussão onde você perceba que um dos lados não quer chegar na verdade, onde você perceba que uma das pessoas está apenas defendendo emocionalmente uma posição na qual ela se sente confortável, tá bom? Pessoal, comenta aí se vocês já tiveram alguma experiência desse tipo. Um abraço e até o próximo vídeo.